A você que acompanha a TVI e suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app, pela TVC, chegamos a mais um encontro do Naquela Mesa Entrevistas. Programa que vai ao ar toda terça-feira às 21h30 e todo sábado às 18h30, sempre com a personalidade da cultura, sempre com uma discussão a respeito da identidade da nossa gente. Essa gente grapiúna, essa gente sul-baiana, essa gente baiana e brasileira, que transcende fronteiras com o seu talento, com as suas contribuições nas multimodalidades da arte. Hoje estamos ambientados aqui num cenário agradabilíssimo e guardião da memória da nossa cultura, que é a sede da Academia de Letras da Bahia, e com meu confrade da Academia de Letras de Itabuna e a atual presidente eleito da Academia de Letras da Bahia, Aleilton Fonseca, a quem eu agradeço a generosidade do tempo para a nossa entrevista e também por ter sido o grande articulador para que eu pudesse construir aqui uma série de conversas muito qualificadas com personalidades da Academia de Letras da Bahia. Aleilton, parabéns pela sua eleição. Eu não tenho a menor dúvida de que serão tempos alvissareiros à frente da nossa Academia de Letras da Bahia, e o seu trabalho, a sua inquietação, a sua presença nos espaços culturais da Bahia e do Brasil, elas só mostram o quanto você é uma pessoa comprometida com a arte, comprometida com a literatura e com o cenário cultural. Então, estar ao seu lado é motivo de honra. Conversar com você é também beber desse entusiasmo e dizer que nós temos que, de fato, estar em movimento o tempo inteiro, porque a cultura precisa de nós. Muito obrigado. Rafael Gama, é um prazer muito grande bater este papo literário contigo e saber que a nossa região grapiúna tem produzido muitos escritores, muitos poetas, romancistas, contistas, cronistas e artistas em geral, e que nós temos essa atenção para com a arte, para com a literatura, e produzimos, e lemos, e também conversamos. Então isso é fundamental. E aí, para conversar a nossa conversa, nós temos apenas uma pergunta, eu dizia isso nos bastidores para você, os nossos telespectadores sabem. É apenas uma pergunta que é comum a essas mais de 150 entrevistas que estão no ar nos nossos 3 projetos na TVI, que é: quem é o entrevistado ou a entrevistada, ele por ele, ela por ela. Então, quem é Aleilton Fonseca? Ele por ele. Quem sou eu? Rafael, eu sou um menino grapiúna que cresceu e ganhou o mundo com os livros na mão. E eu comecei a ser este menino grapiúna com os livros na mão muito cedo, logo depois de alfabetizado, no grupo escolar do Eduardo, da Ponta da Pedra, Avenida Princesa Isabel, em Ilhéus. Um belo dia de sol, em vez de jogar bola com os meus colegas, eu fui tomado pela mão pela professora Laurinda. E a professora Laurinda Mendes me conduziu até uma sala, dizendo: vou lhe mostrar uma coisa nova, estamos abrindo hoje. É a biblioteca de nossa escola. E então, ela me disse: você pode levar 3 livros toda semana. Lê os 3 livros, devolve e leva outros 3 e assim por diante. E eu segui esta lição da grande mestra, que ainda hoje eu encontro em Ilhéus e nos lembramos disso. E aí a leitura me conduziu a tudo que sou e me levou a todos os lugares por onde passei, como escritor, como professor de literatura. Então eu sou este grapiúna, nascido em Firmino Alves e criado em Ilhéus a partir dos 4 anos de idade, de tal forma que também sou ilhéense, por decreto legislativo, cidadão ilhéense, o que conforta muito o meu coração. E ao longo desses anos eu me lembro daquelas primeiras leituras, porque ao descobrir a leitura para além da sala de aula, eu compreendi que eu não precisava ficar limitado às lições da escola, que eu podia escolher minhas leituras, ampliar meu horizonte. Então, se na aula havia um poema de Drummond, eu não ficava só no poema da aula,
Eu ia a alguma biblioteca e pegava um livro de Drummond. E para além daquele poema da lição, eu lia outros e outros poemas de Drummond. Não ficava apenas uma crônica de Rubem Braga. Eu ia ler o livro de Rubem Braga. E isso fez uma diferença muito grande na minha formação, na minha bagagem e na minha carreira. Eu já estava ali me preparando, sem saber, para ser professor de literatura. E como descobri logo depois os escritores baianos, porque li pela primeira vez um livro adulto, aos 8 anos de idade, e era um livro que a minha mãe tinha na sua pequena estante de professora de primeiras letras, e que era Os Galos da Aurora, do nosso grande escritor Hélio Pólvora. E eu, meninozinho, apanhei o livro e fui ler no quintal, à beira do rio Fundão, tendo nas outras margens os verdes mangues, os manguezais. E lendo o livro, eu percebi que eu estava dentro do meu cenário, que aquelas histórias tinham como cenário os lugares que eu conhecia. Cacaueiros, rios, estradas, casas, pessoas, personagens. E ali eu tive minha primeira lição de literatura baiana, porque logo após isso eu passei a ler Jorge Amado, Adonias Filho, mais adiante descobri Ciro de Matos e outros poetas grapunas e poetas baianos, escritores baianos, e eu resolvi então seguir o caminho das letras na hora de fazer o vestibular, porque ali, de tanto ler, quis também escrever. Eu sou um leitor que também escreve. E aí nós vamos desdobrar essas dimensões do leitor que também escreve, mas não sem antes fazer esse tributo, essa saudação à dona Laurinda, por ter tomado esse menino pela mão e levado ele para a biblioteca. Porque é por esse gesto que nós estamos aqui hoje. Dona Laurinda Mendes, residente na Sapitinga, Pontal, minha grande mestra, que me guiou para a biblioteca e me fez descobrir o universo dos livros. Muito obrigado. Maravilha. Nós estamos aqui, Aleilton, gentilmente você trouxe para a gente a revista escrita Literatura, Arte e Filosofia, que tem sua colaboração com A Sensível Arte de Narrar. A partir dessa deixa, eu queria lhe perguntar, você que é um romancista, contista, um poeta que não faz... Eu falava com o Capinã na entrevista recentemente que ele não faz fronteira entre a poesia e a letra de música, e você não faz fronteira entre a poesia e os seus contos, a sua prosa. E assim, mas nós estamos entendendo uma sociedade hoje que, pelo menos, tem migrado para múltiplas plataformas de leitura, mas nós estamos percebendo que a leitura e o livro não têm um lugar que deveriam ter ainda. O que já tiveram em outros tempos, e sem falar em saudosismo, mas olhando para os desafios do nosso tempo, qual a importância de continuar contando história nos tempos atuais? Essa questão me faz lembrar um filósofo chamado Walter Benjamin, em que ele dizia que a narrativa estava morta no mundo moderno, que é um mundo voltado para o lucro imediato, e não tem tempo a dedicar para ouvir as experiências. Mas ao falar isso, ele mostra que, de alguma forma, a narrativa das experiências continuava para aquelas pessoas sensíveis, e que nestas pessoas sensíveis, que continuam dando a devida importância ao sopro da arte na sua formação, aos afetos necessários para o equilíbrio da vida em sociedade, essas pessoas continuam prontas a nos ouvir e a nos ler. Portanto, é preciso continuar narrando a experiência, narrando os afetos, narrando as grandes questões humanas, os impasses, as crises, denunciando as mazelas sociais,
para que possamos ter a esperança de uma mudança no rumo da humanidade. As artes, em geral, são formas de conhecimento e de vivência capazes de nos humanizar, de tocar fundo no sentimento e fazer com que a gente tenha empatia para com o outro e empatia para com o oikos, para com a natureza, para com o espaço onde vivemos e que é o grande útero que nos abriga e nos dá vida, a mãe natureza. Nós estamos hoje muito dissociados dessa verdade universal, que é essa integração com a humanidade. Todos somos células de um grande corpo que é a humanidade, e este corpo está abrigado no grande útero da mãe natureza. Nós precisamos recuperar essa noção. E as artes são a nossa esperança de que possamos tocar mais fundo no sentimento dos outros e dizer, olha, uma árvore não é apenas uma madeira a se vender. Uma árvore é um ser vivo a conviver com ela, usufruir de sua sombra, de seu frescor, de sua beleza e de sua dádiva. Então, um rio não é só um lugar para jogar lixo, jogar esgoto. Um rio é por onde passam as águas que nos alimentam, as águas que nos purificam. E a própria natureza é tão sábia que ela apanha aquelas águas poluídas dos rios que a humanidade polui sem parar, conduz ao mar que abraça essas águas podres, purifica-as pela evaporação e aquelas águas chovem de novo, limpas e cristalinas. Esse é exemplo da natureza para nós. Nós precisamos pensar nisso. E a arte, a literatura, as histórias nos ajudam nessa formação. Maravilha. Leio, nós estamos abrigados aqui num espaço de vanguarda, mas num espaço que nunca esteve, ou se esteve já faz muito tempo, encastelado em si mesmo. É um espaço que está em contato direto com a sociedade, com os movimentos populares. Recentemente nós temos visto vários projetos, e inclusive que você capitaneia, que tem a ver com dialogar com as expressões da literatura, com inclusive as oralituras, as tradições culturais que embasam a formação étnica e cultural do povo brasileiro, baiano em especial. E agora você, recentemente, foi eleito, aclamado, novo presidente da academia. Quais os desafios que você vai enfrentar, o que você espera trazer como contribuição para essa honrosa instituição tão repleta de grandes nomes da nossa literatura e das nossas artes e tão presente na vida dos baianos, né? Você é inquieto, você circula esse Brasil, esse mundo. Eu não tenho a menor dúvida de que a academia está em excelentes mãos, mas conta um pouquinho para a gente o que nós podemos esperar desses anos que virão. Veja, as academias enfrentam os mesmos desafios de todas as instituições culturais que trabalham nesse universo da arte, da literatura, né, do pensamento, porque o mundo lá fora está muito ocupado na produção diária de riquezas e, ao mesmo tempo, uma riqueza que não é distribuída para o bem-estar de toda a humanidade, mas uma riqueza que é produzida por toda uma população, mas que é levada para as mãos de poucos, fazendo com que a vida no planeta seja repleta de sofrimento, pobreza, diferenças abissais, quando nós sabemos que o planeta é tão rico em recursos que poderia prover a toda a humanidade se houvesse uma distribuição mais equânime, mais justa das riquezas produzidas. Então, nós trabalhamos com a sensibilização das pessoas para esses valores mais humanos, humanistas, podemos dizer. E o desafio, portanto, é grande.
A academia é uma instituição que faz uma ligação equilibrada entre a tradição e o presente e a vanguarda. O que fica como legado das antigas gerações, mas o que também precisa ser a construção do novo. E para isso ela tem que ter as portas abertas a todas as movimentações culturais. Tudo aquilo que promove a compreensão, tudo aquilo que promove o saber, tudo aquilo que promove o movimento dos afetos para humanizar o ser humano, diz respeito a uma academia de letras, diz respeito a uma academia de artes. E assim, nós esperamos continuar contribuindo com a comunidade, dando espaço à expressão da literatura, à expressão da música, à expressão do teatro, à expressão da poesia, acolhendo, franqueando o espaço e, sobretudo, dialogando. A academia é um espaço de diálogo, a academia é um espaço de convivência, a academia é um espaço de humanização. Então, nós esperamos aí que esses valores todos continuem em potência e em realização, porque com a sua inquietude, com a sua capacidade de agregar, você é um juntador de pessoas também, é muito eficiente no que faz, porque eu acho que não tem palavra que traduza melhor do que a eficiência. Você é tão familiarizada a palavra que tem uma outra conotação quando vamos pensar as questões desse modelo de progresso, mas no sentido de fazer acontecer. A letra é alguém que faz acontecer. E falando nisso, vamos pensar em uma outra dimensão agora. Você circula a Bahia e o Brasil nas festas literárias, divulgando o seu trabalho, mas também dando uma contribuição que, para além da sua obra, é também de pensar a literatura brasileira. Como é que você está vendo o cenário a partir dessas políticas de fomento que nós estamos vendo recentemente, de festivais e feiras, ampliando a capacidade financeira de realização desses eventos? E quais os desafios ainda presentes e persistentes, mesmo com as leis de incentivo trazendo um pouco mais de recurso? O que ainda falta e o que nós podemos destacar já como positivo nessa trajetória das festas literárias, dos festivais, das cidades que estão abrindo pela primeira vez festas literárias? Como é que você tem visto? Você que é uma pessoa que está nesse meio já há décadas e está frequentando, participando, construindo esse tipo de espaço já há tantos anos. Isso é muito importante, porque o apoio de políticas públicas para essa movimentação da cultura, especificamente da literatura, nas feiras dos municípios, nas feiras literárias, isso tem um poder agregador muito grande. Primeiro porque movimenta as energias criativas, movimentam o interesse pelo livro, o encontro dos escritores e o encontro dos escritores com os leitores. Eu estive na primeira feira literária de Curaçá, semana passada. E Curaçá é longe de Salvador, mas eu não podia recusar o convite para participar desse momento histórico. A primeira feira literária de Curaçá, o professor Josemar Pinzon, curador da feira, me convidou e eu procurei espaço na minha agenda para ir. Fui nem dormir na cidade, fui e já fiz o trabalho com os outros escritores e voltei, porque eu tinha logo a Feira Literária de Jequié. Fui à Feira Literária de Jequié. E antes já havia ido à Feira Literária de Canudos. E cada feira dessa, eu procuro ver como movimenta a energia local, como há uma satisfação e uma autoestima em receber uma feira literária, em ouvir os escritores que vieram, mas também prestar atenção nos escritores do lugar. E com isso, sentir que o seu lugar é importante, que ali também há pessoas que escrevem, pessoas que leem,
que a literatura tem importância. Então, as feiras literárias também têm esse elemento didático, de ensinar o que é a literatura, a importância desses encontros. O que precisa ainda acontecer é que feira a feira ela não seja apenas uma aragem, uma brisa que passa e vai embora, que ela deixe um legado, que os professores do lugar, os escritores do lugar, a partir das feiras literárias, passem a se encontrar, a conversar, a criar grupos de leitura, que as academias locais se fortaleçam, onde não tem ainda uma academia de literatura, que se faça uma academia de literatura, que se crie uma academia literária de artes e letras, e isso com a participação dos professores, com a participação dos alunos, dos estudantes, os mais experientes com os mais jovens, os leitores experientes com os leitores em formação, criar uma comunidade leitora. Então, eu penso que esse é o caminho para nós fazermos um letramento literário mais amplo no nosso Estado e fazer circular mais um livro no nosso Estado. Maravilha. Olha, conversa boa, o tempo vai chegando ao fim, a gente já percebe assim, poxa, já passou tão rápido. Nós estamos entrando nesse último quadrante da nossa entrevista. Você suscitou um tema aqui, devido à sua vida dedicada à docência, né? Obviamente também à literatura, mas à docência, me permite fazer uma pergunta que tem a ver com esse lugar que você tanto contribui, que é a formação das pessoas, né? Desde a formação dos docentes, dos futuros professores de letras, de literatura, mas também da formação do leitor, porque aí você transita da dimensão escritor para também a dimensão docente. Então, como é que você tem visto nesse mundo multiplataforma, nesse mundo de tecnologia que desponta, de inteligência artificial, os desafios para a formação do leitor e também desses dilemas éticos da propriedade intelectual, do direito autoral, em função de inteligência artificial, ChatGPT, essas coisas todas que estão povoando esse imaginário. E aí essa fica sendo a pergunta, a resposta de até breve, porque obviamente nós vamos retornar para conversar com a Leilton outras tantas vezes, desde lançamentos dos seus novos livros até os trabalhos da academia. Então, queria saber de você um pouco sobre isso. É um assunto até certo ponto polêmico e que demanda ainda muitas conversas, muitos diálogos, muitas reflexões teóricas para encontrarmos as soluções de equilíbrio entre o uso dessas ferramentas novas e o custo-benefício na formação das novas gerações. Nós soubemos agora que algumas escolas, depois de muitos anos, resolveram que durante a aula não vai usar o celular. E a sociedade acolheu essa medida, que se torna inclusive medida de lei, porque se descobriu que esse instrumento tão útil tem o seu lugar de uso, mas que não pode ocupar todo o dia de um jovem que precisa de uma formação na sua escola. Então, colocar regras é necessário. Esta regra do celular não entrar na sala de aula é muito útil para garantir uma qualidade na interação na aprendizagem em sala de aula, porque o celular muitas vezes era diversivo. Os alunos não estavam muito na aula, estavam na aula, mas no celular, ou com o pensamento no celular, ou sentindo falta do celular. Então, este exemplo que eu dou é para estender aos outros instrumentos, como, por exemplo, a inteligência artificial. E, ao discutir isso, nós precisamos reforçar a noção de uma ética, em que é preciso saber os limites. A inteligência artificial pode ser muito útil como um instrumento agregado para potencializar
a criação que seja do indivíduo e não da máquina. Então a máquina precisa ser utilizada para potencializar algo que seja produzido como conhecimento, como proposta, como um estudo, uma análise, uma ação que seja do indivíduo. Que nós não percamos a noção de sermos autores do mundo onde vivemos. Nós não podemos delegar à inteligência artificial construir e regrar o mundo em que vivemos, porque aí nós entraríamos num período de pós-humanidade. Então essa é a minha visão dessa situação atual, em que eu costumava dizer aos meus alunos que eu precisava que toda a produção deles fosse autoral e eu precisava que eles provassem isso fazendo acontecer, fazendo em sala, apresentando de viva voz o seu seminário e que não usassem autoria estranha para colocar o nome dele embaixo. Isso seria um desrespeito a si mesmo como pessoa inteligente e capaz. Eu acho que é isso, né? Muitas vezes o estudante pensa que ao fazer está ludibriando o professor e não reconhece o fato de que ele está ludibriando a si mesmo. Assim, é preciso ter cuidado com isso, uma noção ética no uso desses instrumentos. É verdade. Olha, nós estamos aqui também com a sua generosa contribuição para a revista da Academia de Letras. Tem que se apresentasse essa edição. O nosso diretor da revista da Academia de Letras da Bahia, Nelson Cerqueira, me convidou para ser o coordenador editorial. Então, como acadêmico, eu não podia não aceitar essa incumbência. Então, juntos fazemos, durante a gestão do professor Odete Serra, 4 volumes, porque é anual. E este é o volume do ano de 2024, que, enfim, saiu da gráfica esta semana, está pronto, são mais de 500 páginas, trazendo artigos, trazendo poesia, contos, discursos e também informações sobre o ano acadêmico, todas as realizações do ano, e também uma informação sobre os 40 acadêmicos, com a história de cada cadeira, desde o fundador até o ocupante atual, e é o número 62. Nós acabamos de receber o número 62 e já estamos trabalhando no número 63. Maravilha. É um prazer passar às suas mãos este exemplar. Te agradeço pelos exemplares e, ao mesmo tempo, por essa conversa qualificada, afetuosa, pelo trabalho que você teve em articular diversos encontros que nos proporcionaram, está levando para a TVI um conjunto de entrevistas tão significativas com os membros da Academia Baiana de Letras. É um prazer muito grande, essa casa está sempre aberta a outros projetos, a outras visitas, a outras gravações, porque a Academia de Letras da Bahia é sobretudo um lugar de encontros históricos, encontros produtivos, encontros afetivos. Maravilha. A você que nos acompanha já sabe, nosso programa vai ao ar toda terça-feira às 21h30 e todo sábado às 18h30 e é sempre especialmente feito para você.